Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Estudo Espírita Casa de Francisco. Hoje eu estou aqui para comentar, fazer mais um comentário do Evangelho. E hoje o tema que será estudado é a indulgência. O capítulo é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item é o 16, a indulgência. Antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus. E vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa vibração aos bons espíritos. Vamos pedir para que eles estejam conosco, nos auxiliando no entendimento, na compreensão, e que nós possamos sair daqui com o pensamento mais elevado, de coração aberto, que possamos levar mais um conhecimento da nossa bagagem moral daqui até a eternidade, não é? Então vamos lá. Eu vou primeiro ler o item e depois vou comentar um pouco da minha interpretação sobre o Evangelho. A indulgência. Espíritas, queremos nos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, ocultá-los, a fim de que não seja conhecido senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consciência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens! Quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais. Porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Bom, meus amigos, eu escolhi esse tema, a indulgência, porque eu estava lendo um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Esse livro se chama Os Mensageiros. Inclusive é um livro maravilhoso, é um livro ótimo. É uma coleção
da vida no mundo espiritual. E nesse livro, lendo esse livro, ele fala muito sobre a questão do trabalho, o trabalho moral, a caridade. Então, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me deparei com um tema, a indulgência, e percebi que a indulgência é indispensável quando nós falamos sobre caridade. Porque a indulgência, quando nós falamos sobre caridade, né, sempre tem aquele lema da caridade: fazer o bem sem olhar a quem. E é exatamente isso que a indulgência faz. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, sem julgamento. Não importa se é um morador de rua, se é uma pessoa limpa, suja, se é uma pessoa pobre ou se é uma pessoa rica, não importa. Nós vamos fazer o bem sem olhar a quem, não importa quem seja. E isso é o olhar de indulgência, é o olhar doce, é o olhar fraternal pelo outro, um olhar de irmandade. Somos todos iguais perante o olhar de Deus. E o que é contrário à indulgência, né, e o que é comum em todos nós é o julgamento. Nós estamos sempre julgando o outro. Às vezes até por uma questão de primeira vista, né, aparência, um olhar, nós já julgamos a outra pessoa. Às vezes por um comportamento que ela tem, aquela pessoa se estressou, tem muita raiva, e daí você diz, não, eu nem quero chegar perto dessa pessoa, porque ela tem isso de defeitos, e você já vai colocando um monte de defeito nela e julgando ela sem saber de nada. Então, é isso que nos afasta do sentimento de indulgência. Nós não devemos pensar dessa forma. Nós, como espíritas, temos que compreender a causa dos nossos defeitos, das nossas aflições. E nós temos que sustentar a ideia, sustentar o pensamento de tudo aquilo que é eterno, de tudo aquilo que é infinito, e não das coisas temporárias desse plano carnal. Sabendo disso, nós temos que analisar qual era a causa, qual é o motivo de tantos defeitos, de tantas aflições, e nós conseguimos chegar à conclusão de que os nossos defeitos têm a causa somente na nossa própria ignorância. Todos nós temos falhas, defeitos, mas ela é causa da nossa ignorância. E sustentando o pensamento no que é eterno e não no que é temporário, então o que é eterno? A ignorância, ela é passageira ou ela é eterna? Nós espíritas sabemos, nós temos que acreditar no futuro que nos aguarda. Nós temos então que perceber que a ignorância é uma coisa passageira. O que nos espera vai além disso, é um conhecimento inimaginável, é uma felicidade eterna. A glória do reino de Deus espera todos nós. Então, sabendo disso, como não olhar para o outro, senão como uma breve passagem da ignorância, e sabendo que o outro tem total potencial, tanto quanto nós, de sermos do bem. Todos nós, sem exceção, temos dentro de nós a semente, o germe da bondade, do conhecimento, do amor. Nós somos todos filhos e herdeiros de Deus. Então, sendo assim, todos nós somos iguais, todos nós temos amor, mesmo que seja lá no fundo, mas temos um sentimento sim de bondade, de caridade. E é a ignorância, né, às vezes, que distorce nosso pensamento e nossa verdadeira essência. E é isso que nós temos que fazer.
Nós temos que estudar, compreender, analisar e tentar não julgar o outro, tentar julgar somente a nós mesmos, ser severos com nós mesmos, a fim de que a gente consiga apenas nos reformar intimamente e assim alcançar um grau de entendimento, de perfeição o mais rápido, né? Ajudando sempre o próximo. Então, que você possa olhar para um irmão, para um desconhecido e não enxergar como uma pessoa qualquer. Enxergar aquela pessoa como uma potencialidade viva, como ela tem grande importância. A coisa mais frágil, a coisa mais sutil que possa existir, o ser que não tem grandes ideias, esse ser um dia se tornará um espírito muito poderoso, capaz de fazer coisas mais sublimes que se possa imaginar. Então, que a gente possa olhar para o próximo e tentar sentir amor, dizer: eu te amo, meu irmão, porque você é meu irmão. Nós somos filhos de um mesmo pai. Todos nós estamos apenas com passagens, com dívidas a cumprir nessa terra, mas não podemos nos esquecer que um futuro nos aguarda e que há uma grande felicidade, um grande trabalho ao próximo, um grande trabalho de bondade ao próximo nos aguarda. Porque o trabalho, ele vivifica a alma, né? Ele é edificante. Nós temos que trabalhar para o bem do próximo, porque o trabalho instiga a própria inteligência, e assim o processo de aprimoramento moral e intelectual nunca irá parar, e nós sempre vamos evoluir. É assim que as coisas acontecem no universo. Esse é o desejo, é a vontade de Deus, e nós não podemos escapar dessa vontade divina, amorosa, não é? Então, é difícil ter a virtude da indulgência, trabalhar a indulgência, mas eu sei que a gente consegue. Todo mundo consegue. Pode ser difícil olhar para o próximo e não julgar, mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Nós temos que mudar de perspectiva. Nós temos que, para ajudar a ter isso, nós temos que estudar, estar constantemente escutando, bebendo esse conhecimento espiritual e divino que Jesus nos proporciona. Então, que a gente possa mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes e julgar não os outros, e sim a nós mesmos, não é? Então eu queria agradecer o convite da Simone por estar aqui mais uma vez comentando o Evangelho, agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, que a gente possa renovar o nosso coração e as nossas ideias, que a gente possa trabalhar para o bem do próximo, porque é isso que verdadeiramente importa, e é esse o desejo de Deus. Uma boa noite a todos e que assim seja. Muita paz e bem para todos.